Olá, pessoal do Núcleo Espírita Paulo de Tarso, NEPT, tudo bem? Nós estamos aqui dispostos a fazer uma leitura do livro A Gênese, né? Uma das obras basilares da codificação de Kardec. E não vou fazer uma leitura na sequência, eu vou pegar alguns temas que são bastante interessantes e importantes e vou fazer a leitura, porque as pessoas, de uma forma geral, elas têm algumas dificuldades com a Gênese, porque a Gênese é uma obra complicada, né? É uma obra que exige um pouco mais de atenção, e às vezes a gente não tem nem muita paciência ou concentração para ler o Evangelho, né? O que dirá a Gênese. Então, como tem umas coisas que eu acho que são relevantes, eu resolvi começar a fazer a leitura escolhendo temas da Gênese, e eu vou começar hoje com o desaparecimento do corpo de Jesus. Então, vamos lá, é o item 64 em diante, tá? O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte foi objeto de numerosos comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e que não o acharam. Uns viram neste desaparecimento um fato milagroso. Outros supuseram uma remoção clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria jamais revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico. Durante toda a sua vida, não teria sido senão uma aparição tangível, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida não teriam sido mais do que uma aparição. E dizem que assim se explica que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E foi com este mesmo corpo que ele teria se mostrado depois da sua morte. Sem dúvida, um fato destes não é radicalmente impossível, segundo o que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria pelo menos inteiramente excepcional e em oposição formal com o caráter dos agêneres. A questão é, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou contraditada pelos fatos. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta 2 períodos: aquele que precede e aquele que segue sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe, como nas condições comuns da vida. A partir do nascimento e até a sua morte, tudo em seus atos, sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, pois explicam-se pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diferentes graus em outros indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico. A diferença entre esses 2 estados é tão fundamentalmente traçada que não é possível assemelhá-las. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, as quais diferem essencialmente dos fluidos etéreos. A desorganização ali se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide seus tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém e a morte será a consequência, isto é, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida neles não repousa no funcionamento de órgãos especiais, e neles não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante ou qualquer outro ali penetra como num vapor, sem lhe ocasionar lesão alguma. Eis porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou inerte, sem vida.
Foi sepultado como os outros corpos, como corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre, seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece, sem deixar nenhum sinal, prova evidente de que esse corpo era de outra natureza que não aquele que pereceu sobre a cruz, de onde será forçoso concluir que se Jesus pôde morrer é porque tinha o corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo do espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. No corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria. Daí será preciso igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, como não será possível duvidar-se, é que tinha um corpo material de natureza idêntica à de todos. Aos fatos materiais se juntam considerações morais do mais alto poder. Se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele era só aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples, quanto mais, e por mais forte razão, de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultaria em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. Essa ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível, que desceu do céu no seio da Santa Virgem, e não nascera dela, que assim que Jesus não era nascido, não sofrera e não morrera, senão na aparência. Os apolinaristas foram animatizados no Concílio de Alexandria, no ano de 360, igualmente no de Roma de 374 e no de Constantinopla em 381. Os docetas, do grego dokein, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, tinham a mesma crença. Esta seita subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Então, nós concluímos. Existem outras colocações, outros estudos que mostram que o corpo de Jesus era um corpo material, né? E tem umas linhas, inclusive com algumas concorrentes com a época do Espiritismo, como no caso Rostang, dizendo que Jesus viveu um corpo fluídico. Como nós podemos entender pela leitura da Gênese, né, Jesus não faria isso, principalmente pela questão moral. Jesus não enganaria todos nós. Ele não era um ilusionista. Jesus é um espírito puro, superior, responsável pelo planeta Terra, co-criador da Terra, responsável por todos nós, e jamais faria esse tipo de papel de nos enganar a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até a próxima leitura.